Se na ficção Gabriel Garcia Marques é lembrado pelo realismo mágico, na não ficção a gente pode lembrar desse autor como um dos responsáveis por nos apresentar a uma realidade fantástica, ou pelo menos a uma realidade que foi escrita de uma forma absolutamente fantástica. Pelo menos é o que eu penso depois de ter lido Relato de um Náufrago, um livro sobre o qual a gente conversa agora. Oi, eu sou a Gessiele Lordes, você está no canal Inventário da Leitura, e esse é mais um vídeo do meu projeto Jornalismo Literário. Eu separei 10 títulos desse gênero que é o meu favorito, eu estou lendo e trazendo as resenhas aqui para o canal, e finalmente cheguei então no nosso querido Gabriel Garcia Marques com este título, Relato de um Náufrago. É um livrinho, como vocês podem ver, bem curtinho, são 134 páginas, e confesso para vocês que eu não tinha muita expectativa de que fosse uma obra muito grandiosa. Primeiro, porque das obras do Gabo, essa não é uma das mais comentadas, né, pelos fãs. Segundo, porque é um livro muito curto, né, então não parecia que seria possível dar muitos detalhes sobre uma obra em tão poucas páginas, né, não esperava que fosse me envolver tanto com essa história. Mas, felizmente, estava eu completamente enganada. Bom, aqui a gente tem a história real, um episódio que aconteceu em 1955, na Colômbia, sendo mais exata, no Mar do Caribe, quando uma embarcação de guerra, um destroyer, até vou deixar uma foto aqui caso vocês não conheçam também esse tipo de embarcação, mas essa embarcação ela estava saindo dos Estados Unidos, rumo à Colômbia, quando aconteceu ali uma tragédia. 8 marinheiros foram parar no mar e apenas um deles sobreviveu. Foi um marinheiro de 20 anos que conseguiu se salvar, porém ele ficou 10 dias à deriva. Ele ficou sozinho dentro de uma pequena canoa em alto mar durante 10 dias, sem comer, sem beber, passando por todas as aflições, né, e todas as dificuldades que a gente imagina que esse tipo de jornada envolve. Porém, lá pelo 4º dia, quando os resgates foram suspensos, as autoridades deram por encerradas as buscas e decretaram que todos haviam morrido. Quando este marinheiro é encontrado depois de 10 dias, ele é ovacionado, ele é considerado um herói lá na Colômbia, e existe toda uma narrativa, né, em torno desse episódio, dizendo que o barco ele virou por causa de uma grande tempestade que a tripulação pegou ali em alto mar. E a gente precisa lembrar que em 1955 a Colômbia estava sob ditadura militar. Então a imprensa era condicionada àquilo que o exército permitia que fosse divulgado. Tanto que esse marinheiro, quando ele foi resgatado, ele foi imediatamente levado para um hospital naval, ele ficou sob os cuidados do governo. Quem conseguia se aproximar dele eram apenas jornalistas de veículos alinhados, né, com a narrativa oficial. Então, rapidamente, essa história ganhou uma grande proporção, foi amplamente divulgado pelos veículos alinhados ao governo, e esse jovem ele foi considerado um herói, ele fez muita publicidade, enfim, a vida dele foi assim de 0 a 1000 em questão de dias. Nessa época, Gabriel Garcia Marques, nosso querido Gabo, era apenas um repórter, ele não tinha nem 30 anos, era muito jovem, e ele trabalhava em um dos poucos jornais que não eram alinhados ao governo, El Espectador, em Bogotá. Quando, depois de um mês mais ou menos desse episódio, esse jovem marinheiro entra na redação querendo vender a sua história. Porém, naquela época, a história já estava amplamente divulgada, já estava desgastada, ninguém mais tinha interesse naquilo porque já não era mais notícia, todo mundo já sabia do que tinha acontecido. Uma tempestade virou o barco, todo mundo morreu e aquele jovem conseguiu sobreviver e foi encontrado em uma ilha. Porém, o editor desse jornal decide tentar apurar mais, né, tentar tirar novos fatos, espremer essa fonte para ver se alguma coisa saía dali. E ele entrega essa fonte ao Gabriel Garcia Marques, então, que era esse repórter, a equipe era muito enxuta. E o Gabi, ele tem incríveis 20 sessões de 6 horas por dia conversando com este homem.
A ideia deles era reproduzir cada um dos 10 dias que ele passou em alto mar sozinho, né, desde o momento do acidente até a época do resgate. E isso já é a coisa assim que me chamou muita atenção de cara, porque eu não consigo nem imaginar uma rotina em que um jornalista tenha uma possibilidade, né, de ter tanto tempo com a mesma fonte. Porque imaginem vocês, 20 entrevistas, 6 horas por dia. Então ele estava dedicado quase que unicamente a esse marinheiro cuja história já estava batida e havia o risco de que nada de novo fosse apresentado ali. Mas eu penso que aquele editor e, né, aquela equipe daquele jornal, como eles não eram alinhados ao governo, obviamente eles entendiam que a ditadura manipulava os fatos e eles já deveriam ter alguma suspeita, eles deveriam ter alguma coisa ali que não estava fechando na história que fez eles ficarem com a pulga atrás da orelha em relação à narrativa oficial daquele acontecimento. Porque eu acredito que jamais um editor iria desperdiçar tanto tempo por dia, durante tantos dias, de um repórter, se ele não tivesse uma intuição muito forte de que aquela história poderia dar certo, como de fato deu. Bom, e nas primeiras entrevistas ali, o Gabo já identifica que a causa do acidente, aquela tormenta, aquela tempestade que tanto se falou, ela não existiu. Ao contrário, o acidente aconteceu em um dos dias mais amenos, mais tranquilos do mês de fevereiro de 1955. E a partir daí ele vai, né, espremendo essa fonte, vai fazendo outras perguntas e ele chega aos fatos reais, que era o seguinte: aquele barco, ele virou porque ele estava trazendo muitos eletrodomésticos, muita mercadoria de contrabando dos Estados Unidos para a Colômbia. Isso fez com que ele virasse, né, esses marinheiros foram lançados ao mar, e o navio estava tão pesado que ele não conseguiu fazer o retorno para resgatar esses homens. E um detalhe interessante é que essa narrativa ela é escrita em primeira pessoa. O Gabo disse que tem aqui, né, um texto de introdução dessa edição, e o Gabo diz aqui que ele ficou tão envolvido, né, ele pegou tantos detalhes da história que ele achava que não fazia sentido que fosse assinada por ele essa matéria, que seria melhor que fosse assinada efetivamente, né, pelo protagonista aqui, né, pelo entrevistado. Pessoalmente, eu não gosto muito dessa prática. Eu sei que até hoje existem, inclusive, editoras que são especializadas nisso, né, tem ali os escritores fantasmas que emprestam a sua habilidade e outra pessoa leva o crédito, né, leva a autoria. Enquanto leitora, não gosto disso, enquanto jornalista, muito menos, mas aqui realmente a escrita em primeira pessoa nos aproxima muito mesmo do que aconteceu, nos faz ir lá para o meio do mar junto com esse jovem marinheiro, lá dentro daquela pequena embarcação. Bom, a revelação desses fatos obviamente trouxe muitas complicações para o Gabo e para todo o jornal. O jornal foi atacado ali pelo governo ditatorial, foi fechado, o Gabo acabou indo para Paris também depois disso, mas os episódios foram narrados tal qual foi apurado nessas tantas entrevistas que o Gabo fez com esse marinheiro, e a história toda ela saiu em episódios, saiu no formato de folhetim durante 14 dias, as pessoas ficaram novamente em polvorosa, né, sabendo dos novos fatos, e foi todo um auê ali no país em função dessa descoberta, né. Mas essa edição não traz, assim, muitos detalhes sobre a repercussão ou sobre o momento anterior à entrevista, né, não foca ali na rotina do Gabo enquanto jornalista. Ela é realmente dedicada aos episódios que aconteceram em alto mar, quando esse jovem estava sozinho. E é justamente essa parte, o coração da história, que é o que coloca essa leitura entre as melhores que eu tive nesse ano. Um livro que me surpreendeu muito positivamente, porque, como eu disse, ele é muito pequeno, eu achava que eu não ia me envolver tanto, né, então pouco tempo de leitura. E o começo dele é um pouquinho morno, assim, porque a gente vai acompanhar ali o momento em que os marinheiros estão nos Estados Unidos, ali
com suas namoradas, tendo seus momentos de lazer, enquanto eles esperam o conserto desse navio, dessa embarcação, né, o destroyer. Mas, a partir do momento em que esse marinheiro fica sozinho na embarcação ali, na canoa, a história ganha um ritmo alucinante. É assim, uma mistura de aventura com sobrevivência, com uma relação do homem e a natureza que, ao mesmo tempo em que é desesperadora, ela também é muito bonita. Tem alguns episódios aqui que são muito nobres, né, que revelam uma nobreza na relação que esse jovem tinha com a natureza. E muitas vezes, lendo esse livro, eu lembrei de tantos outros livros que falam sobre sobrevivência, sobre pessoas perdidas em alto mar. Por exemplo, esse ano mesmo eu li 100 Dias Entre o Céu e a Terra, do Amir Klink. Lembrei muito daquele livro aqui, porque aqui a gente também tem um protagonista que está sozinho em um barquinho muito pequeno. Obviamente que as circunstâncias são totalmente diferentes, mas nos dois casos, os dois protagonistas tinham uma preparação para estar em alto mar. Mas, diferente do Amir, que estava perseguindo um objetivo, que via aquela missão como uma aventura que ia agregar para sua vida, aqui a gente tem um homem totalmente desesperado, que tinha o conhecimento teórico, tinha os cursos, né, as formações que os marinheiros tinham, mas que quando se depara com aquele cenário na prática fica desesperado, principalmente porque ele sabe que os seus companheiros morreram. Também lembrei muito de O Velho Mar. Tem um episódio aqui que é um verdadeiro duelo entre o nosso protagonista e um peixe. E foi um dos melhores capítulos de todo esse livro. É um capítulo cheio de sensações, de ação e de pensamentos conflitantes, ao mesmo tempo em que é a melhor chance que ele tem naquele momento. Foi uma grande saga para ele conseguir pegar um peixe. E eu sei que pode parecer simples, pelo menos para quem é leigo, assim como eu em alguns momentos pensei, ué, por que ele só não coloca a mão na água e pega um peixe? Mas primeiro que o peixe é muito escorregadio, segundo que ele era diariamente cercado por tubarões. E daí ele começa a observar o comportamento da natureza, todos os dias tem o horário em que os tubarões cercavam o barco. Quando ele tentava pescar, os peixes ficavam bicando os dedos dele, qualquer gota de sangue que ele derramava ou que algum animal perto dele derramava atraía os tubarões muito rapidamente. Então são cenas assim bem angustiantes que ele passou aqui tentando disputar um peixe com os tubarões, mas é um dos melhores capítulos que eu já li. Inclusive esse momento com os tubarões também me lembrou um outro livro, que é o Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Aquele momento em que o protagonista está lá lutando. Vocês lembram dessa história? Um livro também excelente. E muitas vezes eu lembrei daquele protagonista, é Gilead, se não me engano. Com esse marinheiro aqui enfrentando os tubarões, por mais que ele não estivesse totalmente embaixo da água, mas a atmosfera ali de luta contra algo muito maior e poderoso do que ele me lembrou também Trabalhadores do Mar. Tem um ponto aqui que também foi o responsável por grande parte da minha angústia durante essa leitura, a angústia no sentido de sentir o que o protagonista sentia, que é a relação que ele tinha com o tempo. Ele tinha um relógio que não parou de funcionar durante todos esses 10 dias, e ele diz que às vezes passava 5 minutos e para ele é como se tivessem passado 5 horas, e ele às vezes ficava olhando o relógio de minuto em minuto. Depois ele começou a perceber que talvez ficar olhando para o relógio o tempo todo pudesse enlouquecer ele, e ele teve ímpetos de tirar o relógio e jogar para o mar, mas daí ele pensou que ele ia ficar mais sozinho sem aquele relógio, porque era a única coisa que ainda funcionava. Inclusive, esse relógio foi um dos responsáveis por fazer um pé de meia para ele depois, porque ele acabou fazendo publicidade para marcas de relógio, né, dizendo que era de tal marca o relógio dele, que sobreviveu a tudo aquilo e tudo mais. Mas é assim, foram 10 dias que ele passa em alto mar, e o leitor, por mais que a leitura seja objetiva, sejam poucas páginas, parece que a gente sente cada um daqueles dias. Ele vai nos situando no tempo, né, em relação ao segundo, primeiro, terceiro dia,
e cada um deles, por mais que fosse parecido em muitas coisas, foi marcado por algum tipo de evento que, com um olhar absoluto, pode parecer pequeno, mas para quem estava ali naquela situação como ele, era tudo no dia dele. Eu pensei muito também em um outro livro que eu li recentemente, que é Vidas à Deriva, e também a gente tem uma jovem que está sobrevivendo a um episódio muito parecido ali em alto mar, e ela também começa a ouvir vozes, e aqui o nosso protagonista ele tem visões, né, no auge da fome, da sede, o sol na cabeça, muito impiedoso, a noite muito gelada, e ele começa a ter essas visões, e a loucura, ela começa como um medo, depois ela se torna uma saída, é uma coisa muito angustiante. O que esse livro mais me impressiona é essa capacidade de me fazer sentir o que o entrevistado, né, o que o protagonista sentiu lá também. E aqui a gente está falando de uma narrativa que basicamente não tem diálogos, porque ele estava lá sozinho, né, não tinha com quem ele conversar, e o Gabriel Garcia Marques consegue empregar muitas emoções mesmo em uma escrita tão objetiva. Eu também preciso falar sobre o fim desse livro, o fim da história, né, desse marinheiro. Eu adorei a frase que o Gabo escolhe para encerrar esse livro, achei que ela dá um fechamento perfeito, e ao mesmo tempo ela dá uma resposta a quem estava questionando a veracidade, porque, como eu disse, o governo tinha uma narrativa diferente, então quando a história que o Gabo apurou começou a ser publicada, o governo rapidamente começou a contradizer, né, a dizer que não era bem assim, que os fatos estavam errados e tudo mais, e a frase que o Gabo escolhe aqui para encerrar a série de reportagens é perfeita para aquele contexto, ao mesmo tempo em que ela ecoa na mente do leitor depois que a gente conclui essa leitura. Inclusive, uma das coisas que o Gabo muito lamentou aqui nesse texto de introdução da obra é o fato de que essa história ela é muito mais lembrada porque foi escrita por ele do que pelos próprios méritos da escrita ou dos episódios vividos, né, por esse entrevistado. Inclusive ele fala aqui que ele lamenta muito que se tenha interesse em publicar enquanto livro essa série de reportagens apenas porque, infelizmente, ele era um escritor famoso à época. Lembrando que essa série de reportagens foi publicada em 1955 e se tornou publicação, né, foi publicada como livro e assinada pelo Gabo em 1970. Ah, uma coisa importante, justamente para sustentar aquilo que ele estava publicando, o Gabo foi atrás de fotografias. Ele conseguiu com esse marinheiro o contato de outras pessoas que estavam ali envolvidas nessa operação, que tinham câmeras de foto, e ele comprou imagens, né, fotografias que foram publicadas ao longo das publicações ali do jornal, trazendo em imagens aquilo que foi escrito, né, nessas reportagens. Inclusive o Gabo diz aqui que muitas vezes ele aproveitava, já que foram muitas horas de entrevista, para fazer perguntas que tentavam desmentir, né, alguma coisa, que tentavam identificar se o entrevistado estava realmente falando a verdade. E que ele insistiu, né, nesse tipo de abordagem para apenas então, depois de ter a certeza de que o entrevistado não estava mentindo em nada, ele publicar os fatos. Então essa foi mais uma baita leitura que eu fiz aqui no projeto Jornalismo Literário. Recomendo fortemente para você que gosta de histórias de superação, de sobrevivência, para você que gosta de não ficção, que parece ficção, e também para ti que já leu toda a ficção do Gabo ou que ainda não conhece esse autor. Acho que esse livro aqui não decepciona nenhum perfil de leitor, porque é uma história magistralmente bem escrita. E, enfim, não tem mais o que acrescentar aqui, porque qualquer coisa que eu fale a mais vai estragar a experiência de leitura de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu já se inscreveu no canal, te agradeço pela companhia até aqui. Se tu gostou do conteúdo, gostou dos outros vídeos que temos por aqui, ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. E a gente se vê, então, nas próximas leituras e resenhas aqui do canal. Um grande abraço e até mais!